estamos a 2 dias do final de 2023. O ano encerrando e nos convidando a fazer uma retrospectiva de todas as nossas atividades pessoais, profissionais, que realizamos no ano que finda. E o Isto é Amazônia está se propondo a isso, a fazer uma retrospectiva de todos os programas exibidos no ano de 2023. Nós, em nome do desembargador Gilberto de Paula Pinheiro, do Serginho, nosso produtor, da Karina Brito, nossa auxiliar de produção, do Diogo, o nosso engenheiro da computação, e de toda a família do SBT, nós estamos saudando os telespectadores que nos acompanharam ao longo de 2023. Um trabalho que o desembargador Gilberto de Paula Pinheiro propôs em realizar, em forma de documentários, pautas relevantes e muito importantes para serem debatidas com os senhores. Nós falamos, no ano de 2023, falamos de turismo, falamos de comportamento, falamos de desenvolvimento e falamos de meio ambiente. A proposta de falarmos sobre fatos históricos é de fazer com que a nossa sociedade possa recordar, reviver vultos históricos do Brasil colonial, do Brasil império, do Brasil república, pessoas que deram a vida, tombaram em luta por este rincão pátrio que é o Amapá, o Pará, a Amazônia e o Brasil. Nós debatemos os nossos aspectos turísticos, mostrando para os senhores e senhoras pontos muito interessantes que passam muitas das vezes desapercebidos pelo nosso olhar mais apurado. Nós tivemos essa preocupação de levar até vocês programas que se propunham a debater o turismo, debater pontos estratégicos do nosso Estado que muitas das vezes ficam apagados ou cobertos e não são discutidos com os senhores. O desenvolvimento do Amapá, principalmente através do setor primário, o agronegócio, o desenvolvimento com micro, com pequeno e com médio produtor, nós levamos à baila para debater com os senhores a situação desse setor no estado do Amapá. Então, vocês vão acompanhar nesse programa Isto é Amazônia, retrospectiva de 2023. E o desembargador Gilberto Pinheiro tem muitas ideias para desenvolver no ano de 2024. Ele vai falar conosco sobre quais são as suas perspectivas para 2024. O que o Isto é Amazônia vai colocar nas televisões dos senhores, entrar nas suas residências, nas suas casas, com suas famílias, para debater assuntos fundamentais, importantes. Então, olha, eu quero saudá-los a todos, com essa taça de vinho magnífica e maravilhosa, e dizer, seja bem-vindo 2024. O ano de 2023 está se indo, velho ano, mas lá no horizonte, jovem, dando cambalhotas, está chegando o ano novo. Ele entra, ele sente, ele come, ele se abanque conosco e fique conosco, para que todos sejamos muito, mas muito mais felizes em 2024. Feliz 2024 para todos aqueles que prestigiam o SBT, o Sistema Brasileiro de Televisão, da qual nós temos a honra de exibir o programa Isto é Amazônia através da sua tela. Feliz Ano Novo! Acompanhe esse programa de retrospectiva. Isto é, com certeza, Amazônia. Nesse primeiro bloco você vai acompanhar os programas que foram realizados nesse ano que finda sobre turismo. Acompanhe conosco. Isto é Amazônia.
Boa tarde! O Isto é Amazônia de hoje vai falar sobre Macapá, essa cidade linda, maravilhosa, essa cidade exuberante, cheia de riquezas naturais, paisagísticas. Essa Macapá que já foi chamada pelos espanhóis de Adelantado de Nueva Luzia. E nós vamos contar a história dessa cidade que fica às margens esquerda do rio Amazonas, a única capital brasileira banhada pelo Rio Mar. A gente vai conversar com o Paulinho sobre esse período da Macapá colonial, né? Como é que surgiu a nossa Macapá, professor? Como é que surgiu, de que forma? Olha, oficialmente a vila foi criada em 1758, né? A vila de Macapá, assim, que não foi uma coisa única também. Várias outras vilas foram criadas exatamente nesse contexto, dessa década de 1750, já dentro da política pombalina, de uma política pombalina de desenvolvimento do Grão-Pará, né? Já Grão-Pará e Maranhão, antes era Maranhão e Grão-Pará, mas já nessa virada aí da metade do século XVIII passou a se chamar Grão-Pará e Maranhão, o estado do Grão-Pará e Maranhão, com a sede do estado em Belém. Então você tinha o estado do Grão-Pará e Maranhão e a capitania do Grão-Pará. E hoje, onde é o Amapá, era exatamente uma parte dessa capitania do Pará. E aqui era chamado de costa setentrional do Grão-Pará. E aí, Macapá, assim como Vila de Nova Mazagão e Vila Vistosa de Madre de Deus, foram criadas exatamente nesse ano de 1758, junto com mais outras dezenas de vilas, pelo que hoje a gente chama de Amazônia. Quer saber onde eu tô? Tô no norte do Brasil, eu tô em Macapá. A Amazônia tem uma história muito bonita e que nós podemos transformar isto em geração de emprego e qualidade de vida através do turismo histórico. Vou falar um pouco sobre Macapá, por exemplo. Macapá, no século XVII, nós tivemos guerras mesmo, batalhas, a destruição dos fortes que os ingleses faziam. Se juntavam ingleses, holandeses, irlandeses e nossos ancestrais iam lá e destruíam os fortes. Eram guerras. Nós fazíamos parte do Império Espanhol, mas aqueles heróis recebiam as ordens de Lisboa. Em torno do início do século XVIII, já no período do século XVIII, foram com os franceses, também a luta. Com a fundação de Macapá, em 4 de fevereiro de 1758, veio, juntamente com toda a comitiva, o grande nome que é Dom Francisco Xavier de Mendonça Furtado. E é importante isso, quando a gente visita alguns lugares, começar pela nossa igreja de São José de Macapá. A igreja de São José de Macapá, quando você entrar, ali é um campo santo. Quer saber onde eu tô? Tô no norte do Brasil, eu tô em Macapá. Quer saber? Nós estamos aqui com a professora Lourdes, que está trazendo um amigo turista para conhecer o Museu Sacaca. Professora, como que a senhora vê a importância do turismo para o Amapá e em especial para Macapá, nossa capital? Olha, o turismo é um potencial que nós temos, ainda pouco explorado. A gente tem lugares belíssimos que encantam qualquer pessoa que não é do estado, que queira conhecer o que é a Amazônia, o que é o Amapá, o que nós temos de bom e belo para mostrar. Agora a gente precisa investir mais nisso. Eu penso que falta investimento nesse setor para que a gente possa usufruir mais, né? Ele pode gerar muito recurso, naturalmente, mas sem investimento fica complicado. O museu é um local muito bonito, um local incrível, assim, e
assim, eu fiquei admirado de ver aqui na capital do Amapá uma estrutura que realmente resguarda e trata dessa nossa cultura, essa nossa herança, né, da nossa origem mesmo, e eu fiquei assim muito surpreendido, né, com esse espaço, um espaço muito bonito, organizado, né, que de fato retrata essa nossa realidade, né, essa nossa história, né, e a cidade de Macapá, eu, né, tenho falado não só para ela, mas para os outros amigos aqui, uma cidade bem organizada, né, espaços assim bem interessantes, bem bonitos, bem organizados. Eu acredito que quem chegue aqui realmente se sinta satisfeito com essa estrutura que a cidade apresenta para nós que chegamos aqui a Macapá. Boa tarde! Olha, está entrando no ar o programa Isto é Amazônia. Neste sábado, vamos falar da segunda parte do documentário sobre a Fortaleza de São José de Macapá. Nós vamos falar da área externa desta área da fortificação de defesa da Fortaleza de São José de Macapá. Como é que era essa situação antes de vocês fazerem esse trabalho de arqueologia? Gato, muito bem feita a sua pergunta. Assim, a fortaleza é uma fortaleza justo pelo nome, né? O que difere um forte de uma fortaleza? São as suas linhas de defesa, as estruturas de defesa. Então, o forte é os 4 baluartes com o quadrado perfeito, quadrilátero perfeito, que tem os nossos 4 baluartes, né? Então, isso é o forte. Toda essa estrutura externa que a gente conhecia até então, que era só o Revelim, era a nossa estrutura de defesa externa da fortaleza. E a partir de 2006, com os trabalhos de arqueologia, como bem você disse, foi descoberta essa área todinha aqui, o que a gente chama de caminho coberto. Então, toda essa representação dessa muralha, isso aqui estava soterrado. Tinha um laboratório de governo nessa área aqui onde a gente tinha, que era da época da FUNASA, da época do território. Foi demolido, isso aqui tudo estava soterrado. E aí essa estrutura de defesa foi descoberta pelo Laboratório de Arqueologia da Universidade Federal de Pernambuco em 2006 e foi revelado toda uma outra estrutura externa, além do Revelim, que faz dela a maior fortificação pombalina da América Latina. Eu estou olhando ali. Qual era a sua ideia, ou como o senhor já viu, o senhor é um homem viajado, é um cosmopolita, viaja o mundo inteiro, o senhor que poderia, assim, a título de sugestão até do Isto é Amazônia, né, para que a Fortaleza viesse a desenvolver mais atrativo, além, evidentemente, da divulgação necessária fora do Amapá, né? Nós precisamos saber vender o produto, que é a Fortaleza, ou seja, mostrar, preparar nossos guias para mostrar, para vender. Eu lhe falei uma vez que eu estive em Querétaro, no México, e vi a mulher lá mostrando assim, ela parece que vivenciava, ela entrava na história do início da independência do México. É isso que nós temos que fazer, amar. Primeira coisa, não ter vergonha, amando a nossa Amazônia. Segundo, agregar ali, por exemplo, você falou na questão alimentícia. Nós temos a melhor gastronomia do país, porque a melhor gastronomia hoje classificada é a do Pará. Só que nós temos a mesma gastronomia, e puxando aqui a brasa para o camarão da fazendinha, para o nosso pitu, nós temos o pitu no bafo, nós temos a mujica, que eles não têm. Mujica de camarão, tanto do rosa como do pitu, e tantos outros peixes, que nós vamos mostrar também no Isto é Amazônia. Então, ali nós temos em frente o Mercado Central. Ou seja, ali o Mercado Central também podemos fazer esta ligação com a questão da gastronomia e também o artesanato. O artesanato, você imagine uma foto do artesanato da Fortaleza de São José de Macapá, não é? Um boné, alguma coisa assim que você pode trazer e agregar. Mas para isso nós temos que preparar. Preparar também os nossos outros restaurantes que tem aí na orla, nossos hotéis também, para que façam este trabalho. Boa tarde! O programa Isto é Amazônia deste sábado veio ao município de Tartarugalzinho, na fronteira com o município de Pracuúba, aqui na região dos Lagos. Nós estamos na casa de um amazônida maravilhoso, fantástico, que é o Chorito, que está aqui ao meu lado, segurando esse búfalo maravilhoso nesse cenário extraordinário. Não vemos Deus, não. Sua presença é sentida,
a natureza exala o eterno. Nos raios vívidos do sol que prateiam a água e aviva o verde das matas. Na região dos lagos, a natureza é soberana. Plagiando a letra do extraordinário Paulo André, que imortalizou na voz de Nilson Chaves o verso "Esse rio é minha rua, minha e tua, Mururé". Esse rio é minha rua, minha e tua, Mururé. Piso no peito da lua, deito no chão da maré. O silêncio se rompe com o ronco do motor da voadeira. Que dissonante atrapalha a sinfonia dos pássaros. Que viagem, que delícia! Deus existe, Ele também mora aqui. Esses dois municípios, Tartarugal e Pracuba, são separados por um rio, o Rio das Bocas. E olha, nós vivemos um espetáculo maravilhoso. Com certeza já é raro no mundo. Essa harmonia entre o homem e a natureza, essa convivência pacífica, harmônica, de amor. Nós vimos aqui uma revoada de pombas selvagens, né, que vêm comer aqui no telhado das casas aqui do Seu João, coisa linda, né? E eu convido você, amigo, para conhecer essa beleza que tem o interior de Tartarugalzinho e o Amapá. Tanta coisa bonita, maravilhosa. Não precisa você sair daqui para conhecer biodiversidade. A Amazônia tem a maior biodiversidade do planeta. E Tartarugalzinho vai lhe mostrar um pouco dessa fauna, dessa flora, de tanta coisa maravilhosa. Você imagine você amanhecer com aquele nascer do sol no Lago Novo, em qualquer parte ali dessa várzea belíssima, ou mesmo na reserva. E o alvorecer também. Você vai ter uma interação com seu Criador e vai achar fantástico. Vai sair rejuvenescida. Você vai sair muito bem. Então, conheça um pouco dessa exuberância, dessa maravilhosa natureza que o Criador nos proporcionou. É um privilégio conhecer esta belíssima região. Isto é Amazônia. Com a credencial plena do SESC, você tem acesso a um mundo de possibilidades. Faça já a sua credencial plena e seja bem-vindo ao Mundo SESC. Neste segundo bloco, nós vamos apresentar os programas sobre comportamento. Fizemos essa proposta de mostrar como é que o Amazônia está vivendo ou que está buscando viver, inclusive também sobre a questão da culinária. Comportamento é o tema do segundo bloco. Isto é Amazônia. Boa tarde. O Isto é Amazônia deste sábado voltou ao tema comportamento. Olha, não basta você adquirir uma propriedade nas áreas periurbanas ou até mesmo nos distritos próximos de Macapá se você não mora lá. O que é gostoso é você morar nesses locais. O ambiente é fantástico e você pode receber os seus amigos. Foi o caso neste sábado aqui na chácara do desembargador Gilberto,
ele recebeu os amigos para um sábado de muito bate-papo e de degustar coisas da nossa região. Este açude aqui é um dos mais antigos açudes do município de Macapá. No início da década de 80 que nós construímos, minha família construiu. A minha família tem esta propriedade aqui há mais de 60 anos. Veja o tamanho deles. Olha, o tamanho desse peixe. Tem maior do que este. A qualidade do peixe. Esse nós vamos levar para apreciar. Esse aqui é a famosa pirapitinga, um dos mais saborosos peixes da Amazônia. Assado de forno com uma farofa é uma delícia. É comida de caboclo, é nossa, é Amazônia. Bom dia, estou fazendo aqui um cafezinho, né? Aqui, ó, eu estou tirando essa água aqui e vou colocar um leite de gado de búfalo que eu produzo. Isso aqui, ó, vou dar uma fervidazinha. Olha, isso aqui é leite de búfala. Vitamina A. Um leite saudável que eu aprecio todos os dias no meu café da manhã. Eu não tomo esse leite que você compra em supermercado. Eu aprecio este aqui, que eu mesmo produzo, né? Aqui nós temos vários produtos. Já no meu café temos goiaba, temos mamão. Esse mamão também é. Eu vou pegar também uma água de coco, que a primeira coisa que eu faço é tomar uma água de coco, depois fazer uma tapioquinha. Aí, Roberto. Profissional. Tá mostrando que conhece do negócio. Faz o caqueado. Aí agora, está pronta a tapioca. E passo a manteiga. É sua, vô. Opa! Agora, muito obrigado. Tá aqui o café aqui. Pronto, tá aqui. Agora aqui estou limpando esse aqui. É uma pirapitinga que eu crio no meu açude. A diferença é que eu não dou só ração e a água corre, água corrente. E além da água corrente, eu dou também, coloco, por exemplo, buriti, tucumã, todos eles comem. E aí eu vou preparar um assado de forno. Já limpei, agora estou passando limão.
não pode ser. Eu gosto de colocar o sal. E eu vou deixar ele aqui um tempinho para pegar esse gosto, esse cheiro. Agora nós vamos preparar uma farofa cabocla, que é para colocar dentro daquele peixe. Cebolinha da região aqui? É, aqui do meu vizinho, aqui é plantado aqui mesmo na linha é isso aqui, ó. Olha o tamanho da cebola. Agora nós vamos Zé, me ajuda aqui? O Zé vai pro mato apanhar açaí, Maria pra roça vai capinar. A vida daqui é assim devagar, precisa mais nada não pra atrapalhar. Deixa eu servir então o peixe primeiro pra dama, né? É. E aí, pra senhora provar. Mas se quiser provar o feijão logo, tem um pouco de... Que vida boa, sumano, nós não tem nem que fazer planos. E assim vão passando os anos, eita, que vida boa. Boa tarde! O programa Isto é Amazônia está iniciando e neste sábado nós vamos falar de um assunto de comportamento. A volta às origens. Ô Roberto, mas o que é isso? São pessoas que abrem mão de morar nas áreas urbanas e escolhem morar com suas famílias nas áreas periurbanas de Macapá. Sempre fez parte do nosso plano de vida, meu e do Ney, vimos morar aqui na Fazendinha. Nós tínhamos uma casa lá na Orla, ali no bairro Cidade Nova, de frente para o rio. Foi lá que nós criamos os nossos filhos, no entanto eram todos pequenos. E essa necessidade de estar levando constantemente, leva para a escola, leva para atividade extra à tarde, é aula do judô dos meninos, é aula de balé da filha, é aula de música, né? É uma atividade extra aqui, uma atividade extra ali. Morar aqui, naquele momento, não daria certo. Precisava estar o tempo todo, era uma fugidinha do trabalho para deixar um filho num lugar, uma fugidinha para deixar o outro. Então, tinha que ser realmente a residência lá. Mas a gente sempre alimentou essa vontade de estar mais próximo da natureza, né? De termos um quintal grande, de podermos criar nossos patos, as nossas galinhas, de termos o nosso cavalo, né, na baia, enfim, umas coisas que a gente sempre gostou. E o momento chegou quando os filhos cresceram, né? Então logo os nossos filhos estavam todos já dirigindo, já tinham tomado os seus caminhos, né, da vida adulta. Nossa filha casou, o nosso outro filho se formou, foi começar a atuar como advogado, comprou logo a casa dele. Aí ficou só o nosso caçula, mas já dirigindo, e mais um neto que mora, que é filho nosso também já dirigindo. Então esse é o momento.
Nós nascemos, eu e minhas irmãs mais velhas, nascemos na beira de um grande rio. Olhávamos para frente, um rio caudaloso, cheio de vida, né? Olhávamos para trás um campo, né? Os campos Marajoara, né? Cheio de vida também. Então aquela foi a nossa origem, né? Nossa origem bucólica. Aí talvez, depois que viemos para cá e construímos a nossa história, cada um construiu sua história, talvez tenha tido essa necessidade de voltar a essas origens, né? E antes de eu me casar, até com a minha esposa, nós tomamos a decisão de construir. Nós tínhamos esse terreno aqui e tínhamos a opção de viver na cidade também, né, no asfalto, né, vamos dizer assim, mas decidimos vir morar aqui. E a gente está aqui, né, há mais de 20 anos morando nesse lugar. Né? Pois é, e essa pressão urbana, né, doutor Gilberto, vai acabar chegando aqui, né? Uma hora o poder do capital vai fazer o Rubens ir um pouco mais para distante. Eu espero que o Rubens continue aqui, né? E também este santuário continue intacto. A gente sabe que no futuro isso aqui pode virar edifício, né? Mas a gente espera, porque isso aqui é um paraíso. Se eu ouvir aqui o barulho dos pássaros, né? É uma sinfonia, isso é bom para os nossos ouvidos. Mas a Amazônia, essa cultura nossa, isso aqui está no nosso DNA. E você tem que amar. Se você não ama, você não respeita. E melhor qualidade de vida, se nós temos qualidade de vida. Olha aqui que o Ney fez a opção. Boa tarde! O programa Isto é Amazônia deste sábado veio num santuário, num lugar sagrado, de acolhimento das pessoas, onde o lema maior é atender as pessoas necessitadas e carentes. Os frades capuchinhos surgem no 1525, assim chamado de reforma, porque os frades franciscanos surgem no século XIII, né, ali a partir do 1209, oficialmente. Aqui nesta casa nós trabalhamos com a formação, né, que é uma casa de formação. Por exemplo, os jovens entram na ordem capuchinha e vem aqui e passa um ano. Esse ano chama-se de ano em que a pessoa se torna um religioso, se torna um frade, né? Então ela passa um ano aqui, veste essa batina e depois continua a formação em São Luís do Maranhão e em Belém posteriormente, né? Aí que vem a questão da assistência social aqui em Macapá, né? O frei ficava muito incomodado, chamado, não sei, ele era muito conhecido aqui, um freizinho que morou do ano de 92 até 98, o Frei Aquilino Apaciti, um italiano, né? Enfermeiro. Então ele via e ficava incomodado com muitas pessoas que vinham aqui. E ele fundou, inclusive neste espaço onde nós estamos, foi as primeiras salas deste centro. Boa tarde! O programa Isto é Amazônia deste sábado está começando. Quero agradecer a sua audiência, hein? E olha, no programa de hoje nós vamos mostrar uma viagem do desembargador Gilberto de Paula Pinheiro e do presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, doutor Adão Carvalho, pelo município de Oiapoque, que atravessaram as fronteiras e foram bater na Guiana Francesa. Essa nossa relação com a França é interessante. Muitos não sabem, muitos até franceses, que a maior fronteira que a França tem é com o Brasil. Com o Brasil. 730 quilômetros, mais ou menos. Eu já percorri uma boa parte, eu já percorri desde Vila Brasil até a Foz,
do rio Oiapoque, né, de embarcação. Essa relação, nós tivemos a questão do Tratado de Utrecht, a questão do contestado franco-brasileiro, mas lembrando que o Brasil, quando Napoleão ele invadiu Portugal, Dom João VI veio para cá, Dom João VI, com apoio da Marinha Inglesa, eles ocuparam a Guiana Francesa, Cayena. Pela primeira vez nós tivemos a honra de participar, não é? Um magistrado brasileiro participando, primeiro como observador e ajudando também na questão da interpretação, falou da tradução, da né? tradução, ajudando também, não é? Foi muito importante isso, aproximando para mostrar que, na realidade, nós somos todos amazônidas, né? Com a credencial plena do SESC, você tem acesso a um mundo de possibilidades. Faça já a sua credencial plena e seja bem-vindo ao Mundo SESC. Terceiro bloco, nós vamos falar de meio ambiente, um tema bastante debatido no ano de 2023, né? É um prenúncio da COP26 que vai acontecer em Belém do Pará. Então, todo mundo debatendo a Amazônia. Então, nesse bloco você vai acompanhar os programas que falamos sobre meio ambiente. Isto é Amazônia. Boa tarde! O Isto é Amazônia deste sábado está começando e a gente volta a um tema que nós temos trabalhado aqui com muita frequência, a Amazônia. E quando se fala da Amazônia, evidentemente, que nos remete à preservação ambiental, a preservação do meio ambiente amazônico. Isso é um tema recorrente, discutido nos simpósios, seminários, reuniões com ambientalistas, líderes do mundo inteiro, o debate amazônico. Nesse tema de hoje, nós vamos falar de dois segmentos, o desmatamento e o reflorestamento. Na questão do desmatamento, Roberto, é o seguinte, por exemplo, hoje no Amapá, nós temos grandes áreas, assim, somando todas, que já estão alteradas. Então, eu diria hoje o seguinte, nós não precisamos desmatar uma árvore para a gente poder produzir nesse estado atualmente. Hoje, se a gente pegar, por exemplo, as áreas de agricultura familiar, que já estão alteradas, se a gente transformar essas áreas, 1 ou 2, 3 hectares, em fruticultura produtiva, cupuaçu, açaí, várias outras fruticulturas que vão ter produção o ano todo, mão de obra o ano todo ali, e isso vai transformar a realidade econômica dessa comunidade. Eu acredito muito que o Amapá vai deixar de ser importador de frango para ser exportador. Opa! Com essa base da produção de grãos ocorrendo, como nós temos aqui, vão se estabelecer frigoríficos e nós vamos não só abastecer o mercado local, como exportação para Guiana Francesa, Suriname, República da Guiana. Precisamos não só produzir e exportar commodities, mas também já o produto final. E o produto final nós temos muito aqui, por exemplo, olha, nós estamos aqui perto de bem aqui um pé de mogno. Esse mogno tem 10 anos. Eu jamais vou derrubar uma árvore dessa, porque para mim é como se fosse um filho meu, é uma parte, aqui nós temos outra. Mas o produtor, por exemplo, ele poderia aqui, por exemplo, plantar isso com 10 anos, veja aí, quantas dúzias de tábuas, e você, né, já poderia transformar cada galho desse aqui em alguns produtos, como você pode fazer o que? Um violão, pode fazer uma banca. Boa tarde! O Isto é Amazônia deste sábado vai falar sobre os biomas da Amazônia. Vamos falar do Cerrado.
e também da floresta. Porque quando as pessoas falam da Amazônia, imaginam que aqui só tem floresta. Na verdade, são vários biomas. O nosso cerrado ele é muito extenso, ele vai do sul do estado, desde Vitória, ali do lado de Mazagão, até Calçoene, ou seja, ele atravessa todo o estado no sentido vertical. Então ele passa por vários tipos de solos diferentes. Não é apenas aqui onde eu produzo, por exemplo, que é na calha do Rio Pedreira, o solo é extremamente arenoso. Você tem ali ao lado do Matapi, subindo para Porto Grande, um cerrado com muita laterita, quer dizer, é extremamente duro, altamente compactado. Então tem uma variedade muito grande. Como é que você conseguiu essa proeza aqui de produção? Com muita luta. Não foi fácil, não. Foi difícil. Não tinha conhecimento com o cerrado, né? Como a gente veio do sul, diferente mesmo, muito diferente o trabalho lá com o daqui, né? Mas como o poder aquisitivo era muito bom na época do Amapá, compensava investir. E a gente foi lutando, mexendo, trabalhando com o solo, principalmente cuidando, respeitando a natureza, o solo. Inclusive foi feito, a gente trabalha com estufa, né? Para justamente controlar a umidade durante o inverno, né? Isto é Amazônia, isto aqui é Amazônia de verdade. Não é essa Amazônia de Copacabana, da Faria Lima, que o pessoal, né, fica no apartamento, põe uma camisetazinha assim, preserve a Amazônia. Mas não sabe o que é a dureza do campo, como é que é difícil da produção, o quanto se custa para investir, para produzir. Eu quero falar sobre o potencial do Cerrado Amapaense. O Cerrado Amapaense possui uma área de mais de 200 mil hectares e que precisa ser aproveitado. É muito comum, a partir do mês de agosto, quando nós pegamos um carro e nos dirigimos até Calçoene, vimos fogo de todo lado. As pessoas colocam fogo, alguns por ignorância, outros por maldade. Quando também nos deslocamos de Macapá até o Vale do Jari, da mesma forma. Boa tarde! O programa Isto é Amazônia vai trazer para vocês um assunto que virou polêmica no mundo inteiro, a Amazônia. Todo mundo fala da Amazônia, todo mundo conhece a Amazônia. Em Belém do Pará foi realizado agora o Encontro Amazônico. Passaram alguns dias discutindo, terminou no dia 9, né? Com 8 presidentes de países participando, autoridades, imprensa, muitos ambientalistas falando sobre a Amazônia. Eu sempre digo que tem muita gente falando da Amazônia que não tem um bom exemplo para dar. Começa pelos europeus, americanos, que dizimaram as suas florestas, as suas nações indígenas e querem nos dar aula de como cuidar da Amazônia. Mas também nós temos algumas autoridades aqui na nossa região que falam sobre a Amazônia sem conhecê-la profundamente. Eu diria que quem conhece a Amazônia é o caboclo, aquele que convive e conserva. Tem uma diferença muito grande entre conservar e preservar. Preservar são aquelas áreas que a gente chama na linguagem científica da engenharia, que não são antropizadas, quer dizer, o homem não pode estar convivendo ali, usufruindo dos seus benefícios do solo e do subsolo. A repercussão hoje na mídia, né, do evento que encerrou ontem em Belém, por parte dos analistas, ela não é tão positiva assim. Primeiro que foi um evento grande, como você falou, né, vários países aqui presentes em Belém, e uma coisa que chamou muita atenção, Roberto, na minha opinião, na minha avaliação, é que a população não foi ouvida, né? Me parece que os governos locais não foram chamados da região amazônica para participar desse evento. Eu não sei se tinha alguém aqui, algum representante do governo do estado do Amapá lá, a impressão que dá é que não tinha, né? Existe uma diferença entre a margem direita do Amazonas, com relação a desmatamentos, e a margem esquerda. Um exemplo que eu posso citar,
que há um ano atrás, mais ou menos, um avião saiu de Alenquer, no Baixo Amazonas, perto de Santarém, descendo no rumo de Macapá, e ia pousar em Almerim. E o piloto teve uma pane e ele simplesmente teve que fazer um pouso na mata. Não encontrou nenhuma clareira, uma coisa para pousar. Agora, fazendo um paralelo com a margem direita, nesse perímetro, este avião teria cruzado perpendicularmente a Santarém-Cuiabá, a Santarém-Altamira, tá entendendo? E teria feito o pouso. Eu penso também que naquelas áreas que já foram desmatadas, Cristóvão, na Amazônia, poderia-se também tratar nisso aí, tendo um manejo e também, principalmente, uma extensão agroambiental, sim, mostrando para o produtor que ele pode plantar e diminuir esta área, inclusive até do gado, e produzir muito mais. Nós temos falado aqui no nosso programa sobre também um turismo agroambiental. Você vai aqui agora, nós vamos mostrar um fogão a lenha. De repente a pessoa vem num domingo, diz, eu não quero almoçar em casa, eu não quero tomar um café, eu vou tomar um café. Você viu o nosso café ali, não é? Do ovo caipira, do leite de gado, né? Leite de búfalo, né? As frutas, né? O mamão, o abil, banana. Então, várias frutas que a gente pode produzir neste cerrado. Eu acho que, posso dizer, isto, coloque assim um dedo, isto é Amazônia. Está no ar o programa Isto é Amazônia deste sábado e o nosso assunto é o clima, essa variação climática que tem preocupado meteorologistas, amazônidas, ambientalistas, muita gente procurando se encontrar com essa variação. Muita chuva numa região do Brasil, enchentes, cheias, catástrofes pela água em abundância. Em outras, a estiagem, como é o caso do Amapá. O que está acontecendo é que a gente tem um clima bastante instável. Né? Nosso clima ele nunca foi estável. Ele sempre teve uma variabilidade, ele sempre está em constante mudança, em constante variação. Né? Entretanto, nos últimos anos, a gente tem percebido que essas variações elas estão ficando cada vez mais intensas. E essa que é a grande variabilidade climática, essa que é a grande mudança que a gente está observando, né? Eu gosto de dizer que o clima é uma gangorra, uma balança, né? Em que você tem as quantidades equilibradas tanto para um lado quanto para o outro. Entretanto, quando nós vemos essas coisas acontecendo, né? Seca na Amazônia, muita chuva no sul, isso daí é porque a gangorra está desequilibrada, o clima está desequilibrado. Né? Esse ano a gente tem o evento do El Niño, e o El Niño ele é uma criança travessa, é um menino, então ele é travesso. Ocorre na Amazônia esse fenômeno, mas isso aí o que está acontecendo com o El Niño vem e lá no sul. Lá no sul eu estive em Foz do Iguaçu, também estive em Santa Catarina, estive em São Paulo, muita chuva. Em Foz do Iguaçu as águas levaram a passarela, aquela passarela que tem da Argentina. E interditado o nível de água, mas esse fenômeno deve ao El Niño. E aqui na Amazônia, lógico que influencia a questão do quê? Da estiagem. Uma estiagem que a gente sabe, e isso vai voltar, isso não é permanente. Quando esperem aí as chuvas, aí, quando começarem as nossas chuvas, e a gente chuva de inverno, e aí você vê quanta água vai ver. Com a credencial plena do SESC, você tem acesso a um mundo de possibilidades. Faça já a sua credencial plena e seja bem-vindo ao Mundo SESC. O quarto e
e último bloco, nós guardamos para falar de desenvolvimento econômico. E o principal setor que o programa Isto é Amazônia focou foi o setor primário, o desenvolvimento do setor primário, na agricultura, na plantação de grãos e também na criação de frangos, de suíno e também de bovino. Então acompanhe o programa Isto é Amazônia nesse quarto bloco falando de desenvolvimento econômico. Isto é Amazônia. Boa tarde! Está começando o seu programa de documentários Isto é Amazônia. Nós estamos dando sequência nos documentários sobre o setor produtivo do Amapá. Nós estamos aqui na propriedade do seu Amauri Krishak. Ele possui uma área média, relativamente grande, várias produções. Bananais, onde eu estou aqui, né? Mas nós temos suinocultura, temos o frango de corte, o frango de postura, temos também a piscicultura, plantação de milhos. Aqui a gente está no setor das hortaliças, né? A gente produz aqui uma vasta quantidade de produtos num sistema intensivo e protegido. Aqui nós temos a face americana. Ali do lado nós temos o jambu, a couve, chicória, salsinha ali, a cebolinha, o feijão de corda. E isso aqui é só uma parte do que a gente produz, né? O milho, Mauri, para produção aqui, é para produção de ração? Não, para milho verde. É só para milho verde. É inviável para grão em pequena escala. O custo fica muito alto. Qual é a produção de espiga aqui de vocês? Nós estamos hoje com em torno de 55 a 60 mil quilos por hectare. Estou com um ovo branco e um vermelho. Qual é a diferença, Maurício? Só de cor. Só de cor? Só. Mas o valor desse aqui é maior um pouquinho, uns 10% mais caro. E por quê? Essa diferença só de consumo de ração é maior. O consumo da galinha vermelha... Come 10% de ração a mais. É só, mas a vitamina, o produto, tudo igual. Só cor mesmo e preço. Então tá certo, mais um esclarecimento para você, talvez você não soubesse disso, né? Que a diferença aqui é no consumo das galinhas, da ração aumenta 10% no consumo. Mauri, nós estamos aqui visitando a tua propriedade e eu observei aqui a qualidade dos teus suínos, né? Eu cheguei a ver aí o Duroc, o Piatã e o Piatã Black. Esses porcos, a qualidade. Me fala sobre a diferença e a qualidade desta carne que você coloca no mercado. Porque tem muita gente que diz que o Amapá não tem porco de qualidade, e nós estamos vendo aqui. Tem, a diferença do Piatã é que ele tem mais carne. Ele é mais resistente que o Duroc, na verdade, e tem mais carne, ele não tem banha. E para nós que produtor, ele converte a ração mais do que o branco. Né? Dá muito mais carne, né? E converte de 2 kg de ração, 2,5 para mexer sobre a andraste, como diz com F1, é 2,5 kg. O Piatã faz com 2 kg. Nós estamos aqui na área do caipirão. Caipirão. Qual é o período que vocês têm esse frango no galpão para poder vender? É de 70 a 90 dias. Uhum. Depende da demanda, né? Se tiver em falta, ele sai mais cedo. Senão demora mais um pouquinho. Mas o normal dele seria uns 80 dias, a média, né? E a gente poderia tomar este leite, que é um leite saudável, pasteurizado. E aqui em Macapá, além do leite, poderemos produzir o queijo. Esse é o médio, né? O queijo, que na realidade o queijo de búfalo é um tipo de requeijão. E mais, Roberta, a mussarela boa é a mussarela de búfalo, do leite da búfala. E é produzido em São Paulo. O produtor, ele não precisa de muita coisa. Ele precisa somente que o Estado faça a sua parte. Eu tenho esperança. Eu já conversei com vários produtores, estes médios produtores, que têm desde o trator, Roberto, para gradear, para trazer também o calcário.
produzir a sua ração. Ao invés da gente estar chegando e ir lá, a banana, né? Você comprar aquela banana lá de fora, a gente poderia produzir aqui. O peixe, nós estamos vendo aí, né? O peixe, né? Ah, bonito aí, estamos colocando o peixe, só que esse peixe não é daqui. Esse peixe da Semana Santa veio de fora, ou seja, nós estamos gerando emprego e exportando dinheiro, né? Porque o dinheiro sai daqui para fora. Quando nós poderíamos ter uma política agroambiental e trazer esse peixe ser produzido aqui. Boa tarde! O Isto é Amazônia está iniciando. Nós vamos falar sobre a lavoura extensiva. Esse é o terceiro programa da série sobre o setor produtivo do Amapá. Nós temos uma situação interessante, né? Nós temos boas terras, nós temos um cerrado maravilhoso, bom para plantar, e que nós precisamos o quê? De um projeto agroambiental. Não precisa derrubar mais nada nesta nossa região. Se você sai daqui a Calçoene, vai verificar um cerrado ótimo. Daqui até o Jari também. Então, Roberto, como o senhor disse aí, o Amapá ele teria todas as características para ser um grande produtor. O Amapá tem a questão da chuva, que é muito bem distribuída, tem a logística, que é excelente, é uma das melhores do Brasil hoje, quando olha-se, né, Porto, Canal do Panamá, proximidade com a Europa. E o Amapá poderia estar em outro patamar de produção interna, até para suprir a própria demanda interna na fabricação de ração para peixes, frango, suíno, ovos. Muito triste, eu quase não venho aqui ver essa coisa porque dá vontade de chorar, de ver como é que o ente público que tem o dever e tem a atribuição legal de permitir que as pessoas trabalhem evidentemente dentro da lei, interrompe os negócios, atividades produtivas de forma quase que criminosa porque descumprem a lei e simplesmente cessam a atividade, desempregam dezenas de pessoas numa discussão que não tem o menor sentido, né? Porque se você já tem licença do IBAMA, tem documentação, título da terra, né? Isso aqui foi até hipotecado no banco, hoje já não está mais, ou seja, áreas consolidadas pelo Código Florestal, tudo certinho, veio licenciando durante dezenas de anos e de repente para, agora não pode mais, aí para tudo, tem que demite todo mundo, para tudo, fica essa tristeza de ver uma empresa dessa, um maquinário. Nós tínhamos, não dá para falar o nome, né? Tínhamos o arroz Tianice durante muitos anos no mercado, hoje não se planta mais nada, aqui nós plantávamos feijão, milho e arroz, né? Boa tarde! O programa Isto é Amazônia está iniciando e neste programa nós vamos conhecer um passo da tecnologia pioneira que está sendo implantada no Amapá para derrubada de capoeira, limpeza de campo para plantação. O estado me surpreendeu bastante conhecer. Você tem uma transição aqui no estado de floresta amazônica com cerrado. Isso acho que poucos brasileiros sabem disso. Eu tive o privilégio de estar conhecendo. A Tritucap, além dela você eliminar a mão de obra, e é uma mão de obra perigosa, que trabalha com machado, motosserra, a queima, o fator mais marcante da Tritucap é o solo. Né? Quando você tem um local que tem cerrado, você tem que tomar muito cuidado de não mexer o solo. Quando você coloca uma máquina muito pesada, o correntão, por exemplo, o correntão você não escolhe a árvore que você vai deixar. Você vai derrubando de uma manda caducando, como fala no linguajar do caboclo. Você derruba de uma manda caducando, bicho, tudo que tem pela frente.
Então, quando você vê, por exemplo, a Agromix incorporando novas tecnologias para tratamento do solo, e aí é bom lembrar que agora não se trata mais com fogo, você limpava a área antigamente com fogo, não. Você tem maquinário para isso, tecnologia para isso. Isso tem um efeito multiplicador na economia, porque outros produtores passam a adotar, a melhorar seu padrão tecnológico. E isso é ganho de produtividade, é geração de renda e riqueza. Então, o Amapá precisa entender que a gente só vai conseguir avançar do ponto de vista da perspectiva de desenvolvimento social e econômico se nós tivermos a capacidade de gerar riqueza a partir do setor produtivo. Hoje aqui a Tritucap, que eu tive a oportunidade de conhecer lá em São Paulo, na AgriShow, veio aqui apresentar seu equipamento que tem de mais moderno, para aproveitar as áreas que nós temos de cerrado no Amapá, que ela tritura e gera uma biomassa, que aquilo acaba virando adubo, incorporando ao solo, mostrando que é possível produzir no Amapá. Esse experimento aqui da Agromix, que tem a minha família aí acreditando no Amapá, isso a gente traz do nosso patriarca, meu pai, eu e meus filhos já estão criando também, acreditando que o Amapá é possível desenvolver através do agro. A gente observou, né, no desempenho da máquina que ela dá produtividade, e tempo em todo o setor é dinheiro. Imagina para o pequeno produtor. Então, se ele tiver um desenvolvimento grande da área dele, um aproveitamento melhor, vai dar um resultado muito grande. E a Assembleia vai apoiar com certeza. Eu, como parlamentar, falo também pelo senador Lucas, como senador, que hoje a gente faz parte do mesmo grupo político, vamos aportar recursos para que possa estar alavancando isso dentro do nosso estado. É só você planejar. Você tem que planejar para poder produzir. E aí o maquinário que nós temos aí, você imagina você pegar toda esta madeira, ou esta capoeira também, que às vezes tem muito lugar que é capoeira, que já foi trabalhado, e transformar isto aí num adubo, ou no mínimo, numa cobertura morta, com este maquinário. Só depende de você, mas consiga essa licença, que aí fica mais fácil. E aí você vai produzir, vai ter lucro, mas fique na frente do seu negócio. E é tranquilo. Há sim a possibilidade. O Amapá, nós temos um potencial muito grande para a agricultura. E veja, outros estados da Amazônia, menores, estão na frente. Boa tarde aos telespectadores do Isto é Amazônia. Olha, é um prazer estarmos mais um sábado na companhia de vocês. Hoje vamos falar sobre soja. 160 propriedades que somadas produzem 100 mil hectares de soja, com uma produção de 58 sacas por hectare, que dá um total de 58 mil sacas no ano de 2022. A projeção é um crescimento de 40%. Essa área plantada passará para 200 mil hectares. Desses 200 mil, 180 mil de soja. Os demais de outros grãos. Mas eu não estou falando do Amapá, não. Eu estou falando de Roraima. Aí os últimos dados mostraram um crescimento absurdo, uma safra recorde em Macapá, e a gente precisa entender isso, que a agricultura familiar é o agro que sustenta o país. E Macapá é uma capital-estado, nós temos vários distritos, Maruanum, Pedreira, Pacuí, que produzem e que precisam sim desse fomento do poder público. Eu me sinto emocionado, porque quando eu cheguei aqui há 30 anos, ninguém acreditava que aqui poderia ser plantado soja. E conversando com o colega Colares, ele, que é daqui, falei para ele, vou trazer gaúcho para cá. E ele disse, mas aqui não dá nada. Vai dar, basta ter o chão, que a gente coloca o que precisa. Então, e a terra não valia nada. Então é importante que isso hoje está se tornando realidade. Não queremos privilégios, não queremos afrouxar nada. Nós queremos que seja uma lei clara, que o produtor rural ele saiba antes de licenciar o que ele precisa ter. Ele se prepara, ele cumpre, apresenta e tem num tempo razoável, um tempo que a gente que cumpra um calendário agrícola a sua licença. Então, para isso está reformulando toda a legislação, todos os procedimentos. Estamos
estamos em fase de adaptação de um sistema que roda lá em Roraima, que está dando certo. Roraima não tinha nenhuma produção agrícola de larga escala, hoje está produzindo 150 mil toneladas e nós queremos espelhar neles nesse aspecto. Então, vamos sim destravar as terras, destravar os licenciamentos com responsabilidade ambiental, não é de qualquer jeito, até porque plantar no Cerrado da Amazônia, plantar no Amapá, tem que ser um outro ativo econômico, não é isso? É uma vantagem comparativa. É o produto cultivado na Amazônia, isso não pode ser um impeditivo, ao contrário, ele tem que agregar valor. Então, nosso licenciamento tem que ser com muita responsabilidade, sustentabilidade, para ele agregar valor à nossa produção. E, em paralelo a isso, nós temos que começar a pensar na verticalização dessa produção. Quando eu peguei a estrada, eu vi do lado esquerdo, por exemplo, uma plantação de milho, né? Plantação de milho, 500 hectares de milho. É muito importante isso, que o milho, vocês sabem que o milho vinha sempre do Pará, vinha de outros estados. E nós estamos plantando milho e agora a colheita da soja também, não é? É o sonho de nós, amapaenses, é um dia chegarmos e ver aqui no Amapá uma fábrica que possa transformar essa soja, não é? E não ir como commodities. A gente precisa produzir alimentos, sob pena de os investimentos irem para outros estados. Nós estamos no final do corredor, mas do outro lado tem a Guiana Francesa, tem a exportação do excedente que pode ir para outros países. Então, pela primeira vez eu vejo esse movimento muito forte integrado, tá? O meio ambiente sendo respeitado, mas o povo do Amapá precisa de uma coisa só: respeito, para que possa produzir e o Estado possa ajudar a esses pequenos agricultores, que é dos pequenos que podemos atrair os médios e os grandes. Amazônia, nossos rios são nossas ruas. E o barco é o nosso transporte, como aquele ali que você está vendo. São eles que levam a notícia, levam os mantimentos para o caboclo, para nós, caboclos. Você está vendo ali o famoso fenômeno das terras caídas, o fenômeno de ablução, do aluvião e da ablução. O aluvião cresce, a terra vai crescendo, e a ablução ela vai caindo. São vários os motivos da ablução. O fenômeno da maré, essa pororoca, mas também ocorre porque muitas vezes o dono da terra resolve limpar, retira aquelas árvores, retira o aturiá, manda derrubar porque ele acha muito bonito, ele acha lindo. Mas não, ele quer ver limpo, quer ver a sua frente, e aí que é o grande problema. Você não pode retirar aquelas árvores. A mangubeira ela ajuda muito a segurar uma terra. Nós precisamos manter esta Amazônia para saber viver. Este é uma das finalidades do programa Isto Amazônia, mostrar para você que às vezes vem de fora e não tem aquele conhecimento da nossa região. Isto é Amazônia. O programa Isto é Amazônia, ele surgiu com o objetivo de mostrarmos para você as belezas, as coisas bonitas da nossa majestosa região. Falamos em 2023 sobre vários assuntos. Falamos sobre o turismo histórico. Você certamente que nos acompanha conheceu a história de Pedro Baião, Aires Chinchorro, Capitão Feliciano Coelho, Henrique Galúcio, Ataíde Davis, Dom Francisco Xavier de Mendonça Furtado, porque sem eles nós não estaríamos aqui conversando com você, mostrando as belezas da nossa Amazônia.
Também mostramos sobre o turismo, o ecoturismo, as coisas bonitas, da nossa comida, da nossa culinária, que eu sempre falo, que é a melhor do mundo. Aliás, é puxar muito, né, a brasa, você deve estar dizendo para o camarão da fazendinha, mas a melhor culinária do Brasil é considerada a do Pará. Só que nós fazemos parte, nós temos uma ligação muito grande com Belém, muito mais do que eles têm com Santarém, com o sul e sudeste do Pará. E nós temos alguns pratos, entre eles o pitu no bafo. Nós temos a nossa mujica, que vai lá no Jair, peça uma mujica de camarão rosa, com uma entrada, e depois um filhote. Esses pratos são nossos. Nós falamos sobre o agronegócio, a necessidade de plantarmos sem agredir o meio ambiente, falamos sobre a questão da proteção, falamos contra essa cultura do fogo, que é uma cultura horrível que só faz prejudicar as coisas boas da Amazônia. E o que nós queremos para 2024 com você? Eu estou aqui, pleno fim de ano, na desembocadura do maior e mais bonito rio do mundo, o nosso Rio Amazonas, no majestoso arquipélago do Marajó. Estou numa ilha de aluvião. Aqui temos os dois fenômenos na Amazônia muito fortes, do aluvião e do abução. E nós queremos mostrar para você, em 2024, isto aqui. Eu vou mostrar um pouquinho, para você ter uma ideia de onde eu estou neste final de ano. Ali, olha só o pôr do sol, o ocaso. Eu estou dando um giro. O que você está vendo era rio, aqui era um rio. Você sente a presença do teu Criador. É como se fosse uma reconstrução da terra, como se o Eterno estivesse reconstruindo isto aqui. Você observa que não tem árvores, porque nunca teve, mas tem. E o vento, coisa bonita assim, você vê, sentir o vento batendo em você e ver as revoadas de guarás, as revoadas de marreca, pato do mato, garça, jaburu, tuiuiu, revoadas de marrecas e tanta coisa bonita. Entre outros assuntos e tantos outros, queremos visitar mais a nossa Amazônia, mostrando as nossas belezas, como eu estou aqui neste final de ano, andando descalço aqui, ó, aproveitando esta beleza que é, sentindo a natureza pura, majestoso arquipélago. Este igarapé aqui, isso era todo um rio. Como o igarapé ocorre a Pororoca. Queremos mostrar em 2024 o fenômeno mais extasiante da nossa Amazônia, a Pororoca. Explicar por que ocorre a Pororoca. Roberto, é tanta coisa para mostrarmos em 2024. Pedimos a Deus, o nosso Criador, que nos dê força, nos dê saúde e que possamos levar para você a beleza, as coisas boas, bonitas, e orientar e sugerir aos turismólogos, aquelas pessoas que trabalham com turismo, ecoturismo, para que transforme tudo isto em geração de emprego e qualidade de vida, que é tanto que o nosso povo precisa. Venha conosco para 2024. Quero desejar a todos um feliz 2024. Um ano de realizações. E você que está triste, nunca desista dos teus sonhos. Ame o Amapá, ame a nossa Amazônia e o nosso Brasil. Isto é Amazônia. Salute! Para você um brinde, para que esse ano novo venha
cheio de realizações para a tua vida, que você tenha muito mais saúde, muito mais felicidade, paz de espírito e que todos os projetos que você entabulou para desenvolver no ano de 2024 deem 100% certo. Nós, do Isto é Amazônia, desejamos a você toda a felicidade do mundo. Feliz Ano Novo para todos! Muito obrigado pela audiência, muito obrigado à família do SBT, muito obrigado a todos os colaboradores, ao nosso decano do Tribunal de Justiça, o nosso comentarista-mor, desembargador Gilberto de Paula Pinheiro, ao Serginho, produtor, a Karina Munhoz, a nossa assistente de produção, e também o nosso Diogo, o nosso engenheiro da computação. A todos eles, a todos nós que fazemos o programa Isto é Amazônia, desejamos a todos aqueles que nos assistiram, que permitiram que nós pudéssemos chegar aos seus lares, um feliz 2024 cheio de realizações. Muito obrigado a todos vocês e no ano que está aí, à porta, nós vamos trazer muito mais novidade nesse programa, tá bom? Aguarde, nós contamos com a audiência de vocês no ano que vem. Um beijo no coração a todos e um brinde. Com a credencial plena do SESC, você tem acesso a um mundo de possibilidades. Faça já a sua credencial plena e seja bem-vindo ao Mundo SESC.